Próximo elemento que nós vamos trabalhar aqui no nosso curso prático de elaboração dos artefatos de contratação é um modelo de gestão previsto dentro do nosso termo de referência. Também elemento de grande relevância para principalmente a comunicação entre as partes, certo? Estabelecendo alguns atores, né, e claro, as respectivas responsabilidades de cada um deles, né, como gestor do contrato, como fiscal de contrato, preposto, enfim, tá? Essas regras serão estabelecidas aqui neste elemento. Então vejamos, uma vez que o órgão já tenha minutas de termos de referência para aquisições, para serviços, serviços de engenharia. Essas regras, elas já estão ali pré-estabelecidas nessa minuta. É claro que alguns ajustes podem e devem, precisam ser feitos, tá? De acordo com a especificidade de cada contratação. Mas, como disse, não visualizo aqui grandes oportunidades, de utilização da inteligência artificial para, a elaboração deste elemento, tá certo? Mas, de qualquer forma, nós vamos trabalhar ele e também trouxe aqui, né, um ou dois prompts para que os colegas possam elaborar esse modelo de gestão, caso não tenham em seus órgãos já minutas com essas regras estabelecidas. O que eu sugiro também, utilizem as minutas de seus estados, né, que são mais próximos da realidade, mas também, de qualquer forma, da própria AGU, tá bom? Como disse, normalmente as procuradorias estaduais também já têm essas minutas, até por serem órgãos, né, que têm uma estrutura maior, enfim, proporcionam isso para aqueles órgãos do estado. Então, os municípios, que são menores, e que talvez não tenham uma estrutura para já ter essas minutas prontas, utilizem desses modelos, né, principalmente estaduais, e façam, claro, os seus respectivos ajustes. Nesses ajustes, aí sim, talvez a inteligência artificial possa ajudar para que vocês consigam adequar minutas, como disse, né, seja da AGU, seja da PGE do Estado, para a realidade local, tá certo? Bom, o que trata então o modelo de gestão da contratação? Primeiro, ele vai dizer que as partes deverão cumprir o que está estabelecido nesse termo de referência ou nesse contrato, tá certo? Cada um responderá pelas consequências dos seus não cumprimentos, tá bom? Em caso de impedimento, paralisação, suspensão do contrato, então o contrato ele ficará prorrogado automaticamente, tá? Mediante simples apostilamento. E aqui eu também trago esse parênteses, tá? Com apuração de responsabilidades, ainda que no contrato por escopo, né? Ou seja, aquele contrato que ele tem um prazo de vigência, mas independente do prazo de vigência, o que precisa ser cumprido é aquele objeto da contratação, no caso de uma obra, tá? Independente claro que tem o cronograma físico-financeiro para a execução daquela obra, tem o prazo de vigência da contratação, mas independente desse prazo de vigência, tá? O que precisa ser entregue é aquela escola pronta, tá certo? Então, independente do prazos, né, que podem por vezes atrasar, por algum motivo, seja da contratada, seja da própria administração, pode sim e deve, né, ser prorrogado esse contrato automaticamente, mas aqui eu deixo uma ressalva mediante um apostilamento, porque no momento de se apostilar esse novo prazo de entrega do objeto, a administração possa e também, como eu disse, deve apurar as responsabilidades. Tá? Se for da administração, isso vai ter um custo para provavelmente vai ter um custo para a contratada. E se tiver um custo para a contratada, aí nós não conseguimos nem fazer mediante apostilamento. Nós vamos ter que fazer um termo aditivo, porque, né, nós teremos novos valores, nós teremos que reequilibrar esse contrato, tá bom? Se a responsabilidade for da contratada, talvez nós teremos que o quê? Inclusive abrir um processo administrativo sancionador, né, para verificar por que ela atrasou e se realmente o motivo que ela está apresentando para esse atraso realmente ele é aceitável pela administração, tá bom? Outro aspecto trabalhado aqui no modelo de gestão do contrato é ou são as comunicações entre
a parte contratante e a parte contratada, tá certo? Como que vai fluir essa comunicação entre gestor do contrato e preposto, fiscal de contrato e preposto, tá certo? Será por e-mail, WhatsApp, enfim, qual é o canal de comunicação que será estabelecido dentro dessa contratação? A designação também, tá, formal do preposto da empresa, que é o representante da contratada perante a administração naquele contrato, tá? E é claro que para que a contratada seja notificada de apresentar esse preposto, a administração também precisa indicar para ela quem serão os fiscais desse contrato, tá? Para que a partir daí se comece uma comunicação sem ruídos, tá certo? Por vezes até se sugere, verifique-se muito, né, em regulamentos internos, uma reunião inicial, tá, entre a administração e a contratada exatamente para conversar sobre essas regras. Não somente as regras de gestão do contrato, mas também as regras de execução do contrato, tá? Essa reunião inicial é exatamente para diminuir esse conflito, né, de comunicação. Depois aqui nós trazemos as regras de execução do contrato, a fiscalização técnica, qual é a responsabilidade, ou quais são as responsabilidades da equipe técnica de fiscalização. É aquele que realmente vai fiscalizar o serviço propriamente dito, tá? E aí, claro que aqui tem uma série de de atribuições para esse fiscal, inclusive a análise do índice de medição de resultado, tá? Na sequência, a fiscalização administrativa, que é aquela fiscalização que está mais preocupada com o cumprimento documental da contratada e contratante, notas fiscais, documentos, no caso de um serviço de dedicação exclusiva de mão de obra, tá? Os documentos que comprovem os pagamentos das verbas trabalhistas, das verbas previdenciárias, tá certo? Então, esse fiscal administrativo ele está muito envolvido na parte documental do processo, tá bom? E, por fim, nós temos a figura do gestor do contrato, tá certo? O gestor do contrato, eu diria que é o grande gerente, tá, desse contrato perante, né, perante não, mas representando a administração, tá? É ele que coordena todo o trabalho do fiscal técnico e do fiscal administrativo, se é que tem. Outro detalhe importante, será que eu preciso ter um gestor de contrato, um fiscal técnico, um fiscal administrativo para todas as minhas contratações? Ou somente aquelas mais relevantes, mais complexas? Tá? Contratações simples, sei lá, aquisições de resma de papel, 10 resmas de papel, por exemplo. Tá? Eu preciso ter um fiscal de contrato, eu preciso ter um gestor de contrato, ou somente um agente que faria ou que faz esse recebimento e dá prosseguimento na execução desse contrato. Temos que analisar o custo-benefício também, tá? De termos tantos servidores envolvidos, sem prejuízo, é claro, da segregação de funções, tá? De todos os outros princípios aqui trazidos pela lei de licitações e contratos. Mas também precisamos ser céleres e eficientes, tá bom? Então, o gestor de contrato é exatamente essa figura que coordena toda a execução contratual, representando a administração. E aí é claro que internamente nós também temos que definir o campo de atuação de cada um. Então, será o gestor do contrato que vai comunicar o preposto, ou o fiscal administrativo, o fiscal técnico também vão se comunicar com o preposto, tá? Para que a gente não tenha, na verdade, vários canais de comunicação e que podem prejudicar. Por vezes, o fiscal administrativo está fazendo uma solicitação para o preposto, daqui a pouco o gestor do contrato faz a mesma solicitação para esse preposto, e aí acaba. Então, tomar esse cuidado para que a gente não tenha conflito de informações, tá? Uma vez que o gestor é o responsável por se comunicar com o preposto, tá? O fiscal, o técnico, o fiscal administrativo reportam as suas necessidades para o gestor e ele que vai demandar para o preposto, tá bom? Para que a gente não tenha vários canais de comunicação e acabam sendo conflituosos até por vezes, tá bom? Aqui eu trouxe alguns modelos de prompts, tá? Que eu vou apresentar. Deixa eu compartilhar outra tela. Para como o nosso agente aqui, o nosso GPT, ele já está com base de conhecimento, inclusive das minutas da AGU, ele vai entender facilmente
como descrever esse modelo de gestão e vai trabalhar com esses representantes da administração, né, que são o fiscal técnico, fiscal administrativo e gestor de contratos, tá? E por outro lado, no lado da contratada, o preposto, tá? Agora, vejamos, se no nosso órgão especificamente eu não trabalho com gestor, fiscal técnico, fiscal administrativo, talvez esse, esse agente aqui, ele pode não trazer informações tão refinadas para o seu trabalho. Então, você precisa ajustar, antes de dar esse comando de modelo de gestão, você explicar para o GPT dizendo, olha, no seu órgão você trabalha com a figura do gestor de contrato e fiscal de contrato, sendo o fiscal de contrato responsável tanto pela fiscalização técnica quanto administrativa, ou seja, você está dando uma consciência situacional para o teu GPT da tua realidade, e aí ele vai responder de acordo com essa demanda, tá bom? Então, é interessante, importante que nós, né, saibamos trabalhar com a inteligência artificial, ou seja, com os GPTs, com os robôs, para que eles possam nos fornecer, nos alimentar, com informações adequadas. Vamos ver aqui, então. É um comando bastante genérico, descrever um modelo de gestão de contrato. Eu poderia pedir para ele descrever um modelo de gestão da contratação com as atribuições do gestor do contrato, depois com as atribuições do fiscal administrativo e, por fim, do fiscal técnico. Eu poderia, como eu digo, fragmentar os meus prompts, né? Ou seja, as minhas demandas para o GPT, para que ele pudesse trabalhar de forma segmentada. Mas aqui, tendo em vista o tempo, novamente a gente vai tentar fazer uma solicitação só. Vamos ver o que ele vai nos responder. Deixa eu retornar aqui, porque ele vai descendo, né? Então, aqui nosso prompt, tá? Modelo de execução. Inicialmente, ele começou já falando da designação do preposto, acertadamente, né? Ele já orientou aqui que a contratada deverá designar formalmente um preposto para representar a empresa. E aqui as atribuições do preposto: garantir o cumprimento das ordens de serviço, resolver questões operacionais cotidianas, apresentar relatórios, outros documentos quando solicitados. Ok, tá? O preposto deverá estar disponível durante o horário de funcionamento dos serviços e acessível por meio dos canais de comunicação definidos no nosso contrato. Lembra que nós precisamos definir esses canais, tá? Seja por e-mail, WhatsApp, enfim, tá? Temos que trazer para dentro do nosso processo, seja na reunião inicial, seja uma comunicação oficial, tá? Da administração e da contratada definindo esses canais de comunicação. Agora ele trouxe também a fiscalização técnica, como eu disse, de forma segregada. Atribuições do fiscal técnico, o prazo para as notificações, o índice de medição de resultado que nós vamos trabalhar na sequência, tá? Os KPIs, que são esses indicadores. Depois a fiscalização administrativa com as suas atribuições, os documentos que a fiscalização vai solicitar para a empresa contratada e, por fim, a gestão do contrato. Veja que ele trouxe exatamente na sequência que nós temos lá na minuta da AGU, tá? Por fim, monitoramento das obrigações trabalhistas, aqui estão mais relacionados ao fiscal administrativo, como acompanhamento mensal. Inclusive, ele diz aqui, né, o fiscal administrativo deverá verificar mensalmente essas regularidades. As ações, no caso de irregularidade desses cumprimentos aí, tá? Encerramento contratual, as atividades de encerramento contratual também. Monitoramento das obrigações trabalhistas e sociais, aqui está mais relacionado ao fiscal administrativo, ações nos casos de irregularidade. Então, caso a contratada não cumpra as obrigações no prazo estipulado, a administração poderá realizar o pagamento diretamente aos empregados, notificar a contratada para que ela regularize no máximo em 15 dias, mas pode ser em menos, tá? Temos que analisar o nosso caso concreto. E também ações para encerramento do contrato. Então, a contratada deverá apresentar, né, termo de decisão de contrato, todas as guias de recolhimento da FGTS, INSS, pode apresentar também os extratos do FGTS e os extratos do INSS, que são o CNIS, tá? Exames médicos demissionais, a solicitação de liberação de conta vinculada, caso tenha, tá? Prazo para atividades. Então, relatórios mensais, avaliações periódicas, notificações de não conformidade, enfim, ele trouxe aqui bons exemplos, boas ideias, tá, de como nós alimentarmos o nosso modelo de gestão do contrato, tá certo? Tem outro prompt aqui logo abaixo, tá? Deixei mais um.
Mas como disse, tá? Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Como eu disse, o modelo de gestão da contratação é importante ou interessante que nós, dentro do órgão, já tenhamos minutas prontas e que trabalham da forma com o nosso regulamento, com a nossa realidade, tá? Cada um desses atores que fazem parte da fiscalização do contrato. E que, por vezes, tem órgãos que tem somente um, né? Um representante. Pode ser o gestor, pode ser o nome de fiscal, enfim, independente desse nome, mas que fica com toda essa atribuição de fiscalizar a execução do contrato, tá certo? Como disse, é interessante também que nós olhamos para os princípios da segregação de funções, tá? Para outros princípios ali que estão trazidos na lei, a responsabilidade da alta administração em regulamentar, em estruturar as áreas, né, de licitações e de contratos. Agora estamos falando aqui, né, da fase lá de execução da contratação, tá? Mas temos que também verificar a realidade de cada um desses entes. Tá bom, pessoal? Então, encerramos por aqui e em próximo vídeo vamos trabalhar os índices de medição de resultado.